Sabe qual é um dos maiores erros de quem tá tentando aprender inglês e ainda não chegou lá? No. Please tell me. É não se expor à língua, é não praticar o listening. Tá, mas como que eu consigo praticar o listening se eu não entendo nada? Ou então, como que eu consigo fazer com que essa informação que eu tô escutando seja internalizada? Eu vou te ajudar nesse vídeo, então continua aqui comigo. Então, gente, o listening ou escutar a língua é uma habilidade extremamente importante, porque no começo você não vai conseguir necessariamente produzir a língua. Então, o primeiro passo é você começar a ler e entender aquilo que você recebe, né? Atividades receptivas, né? A fala e a escrita são atividades ativas, então você precisa produzir. Listening e reading você recebe, né? Apesar de ter todo um processo ativo e cansativo também, porque escutar com atenção cansa. Isso eu não posso negar. Meu primeiro intercâmbio eu ia dormir com dor de cabeça, exausta, porque eu tava o dia inteiro praticando listening, escutando, me esforçando e era bem cansativo, né? Mas tem formas de tornar esse processo menos penoso, tá? Tem várias formas de fazer isso. Duas coisas que você precisa observar com relação ao listening. Você precisa observar a qualidade do que você está escutando e a quantidade. Então vamos falar da qualidade. Um dos maiores erros é você querer escutar algo que está muito avançado para o seu nível, né? Então se você está iniciando os seus estudos da língua inglesa, você não vai conseguir escutar um filme inteiro sem legenda, porque você não está pronto para isso ainda. Você não construiu o seu caminho até esse nível, né? Ou então um outro erro é você já estar no nível mais avançado e só escutar aquilo que já está muito confortável para os seus ouvidos, né? Então, o que se recomenda? É que você sempre escute aquilo que está no seu nível plus one, mais um nível acima, para que você consiga se desafiar e ao mesmo tempo conseguir entender minimamente esse arquivo de áudio ou whatever you're listening, tá? Porque o input tem que ser minimamente compreensível. E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu queira aprender uma outra língua agora. Eu quero aprender mandarim, quero aprender a falar chinês. Vai adiantar eu ligar o rádio numa estação que fale chinês o dia inteiro e ficar escutando na esperança de absorver aquele conteúdo e começar a falar magicamente por causa do listening? Não vai adiantar. Por quê? Porque o input não está minimamente compreensível. Eu não vou entender nada. É uma língua totalmente desconhecida para mim e eu não vou conseguir nem dividir uma frase em palavras, porque eu não tenho esse conhecimento prévio, né? Então, o que eu faria se eu quisesse aprender mandarim? Eu procuraria materiais para o meu nível, que é básico ou zero, né? Um material que fale bem devagar, pausadamente, que explique direitinho o que eu tô precisando ouvir, porque esse é o meu nível. E o segundo aspecto é a quantidade. Eu te faço uma pergunta aqui. Quando é que foi a última vez que você se propôs a escutar alguma coisa, uma música, ou um filme, ou qualquer coisa com atenção, a escutar analiticamente para compreender algum material em inglês? Caso isso tenha sido há muito tempo, talvez esteja aí a sua falha, talvez esteja aí a explicação por você ainda não estar falando inglês da maneira que gostaria de falar. Então, não tem uma quantidade ideal, eu não tenho assim uma fórmula para te dar uma quantidade, mas eu diria que pelo menos 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. Procure materiais que te interessem, que sejam legais para você e tenha esse contato pelo menos 15 a 30 minutos por dia, todo dia, viu? Isso é muito melhor do que tirar só um dia por semana para escutar horrores de coisas e depois acabar esquecendo. Gente, eu vou dar um exemplo real. Quando teve incêndio agora na Catedral de Notre Dame, nossa, isso é um trava-língua. Eu acabei escutando muitas notícias, eu estava muito curiosa para saber o que estava acontecendo e eu escutei muitas notícias online a respeito desse acontecimento, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque no outro dia eu tinha uma reunião em inglês, né? Isso um dia antes eu tava escutando. Aí no outro dia eu tinha uma reunião em inglês. E eu percebi que o meu inglês tava saindo tão bonito, tava tão fácil falar, tava tipo...
muito bom falar, porque eu tinha tido aquele input imenso num dia anterior. Então, espero que eu tenha te convencido da importância de escutar muito em inglês. E agora eu vou te dar 5 passos para que você consiga colocar tudo isso em prática. Primeiro passo é escolher, então, o material adequado. Lembre-se da qualidade do seu listening. Lembre-se que não pode ser nem muito fácil, nem muito difícil. Então, algumas sugestões de materiais para o nível básico. Podcasts que são específicos para aprendizes de inglês, então tem aquele inglês adaptado, mais devagar, bem legal para quem está começando. Eu vou deixar aqui na descrição vários links interessantes, eu não vou mencionar aqui por tempo, mas depois olha a descrição algumas sugestões. Vídeos voltados para o ensino de inglês aqui no YouTube, porque professores, tanto nativos quanto não nativos, vão falar de uma forma mais pausada, mais articulada. Pode ver, todo mundo fala, ai, como é mais fácil te entender, Karina, quando eu te escuto do que um nativo. Mas não é qualquer nativo, é um nativo falando naturalmente. Because when I teach English, I try to articulate the sounds very well, I try to make you understand what I'm saying, né? E eu observo que os professores nativos também tendem a falar da mesma forma, they try to make you understand what they're saying. Então, geralmente é mais fácil escutar e entender professores. Uma sugestão que eu dou são livros, audiobooks, né, audiobooks, que você pode comprar, então eles são separados por nível. Eu não conheço muitos, eu tô um pouquinho por fora. Se você conhece algum aplicativo que dê para baixar livros e áudios bacana, deixa aqui nos comentários, porque daí a gente já troca essas informações. Desenho animado, gente, é muito mais fácil de entender desenhos do que filmes, porque os desenhos geralmente há muita repetição, são frases curtas, então procure desenhos no YouTube e eu adoro, é uma coisa divertida. E é bem mais fácil de entender. Músicas infantis, falando aqui em desenho, música infantil é muito legal, porque também são bem repetidas, e aí geralmente os vídeos no YouTube tem várias imagens, e aí você vai pegando o que a música tá querendo dizer, ou então músicas lentas, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, então procure músicas fáceis de entender em inglês também. E em programas de TV, o que eu acho mais fácil de entender são geralmente notícias. Por quê? Porque geralmente o apresentador, ele tá ali lendo um teleprompter, então é uma leitura, não é uma fala tão natural assim. E também documentários, sabe, de animal, quando fala assim da África e coisa assim, geralmente a pessoa fala de maneira mais articulada, os animais, sabe? Então é um pouco mais fácil de entender. Agora pro nível avançado, para se desafiar. De novo, podcasts sobre qualquer assunto agora, então procure coisas que te interessam, tá? Esses dias eu tava escutando um podcast que chama Shut Up Brain, não lembro, vou colocar o nome aqui, sobre questões de organização, trabalho de home office, como é o meu. Então, assim, tava escutando ali, tô aprendendo conteúdo e também escutando algo em inglês. Canais no YouTube, sabe? Procure sobre qualquer assunto. Então, em vez de você procurar um conteúdo em português, vamos supor, eu quero falar sobre ansiedade. Em vez de procurar sobre ansiedade em português, procure sobre anxiety. E aí você vai lá e escuta o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto. Então você tá se instruindo e escutando conteúdo em inglês. Filmes e séries, para quem já conseguir acompanhar, você pode começar assistindo com a legenda em inglês, que daí é meio que uma ajuda ali, uma grande ajuda. Você conta muitas vezes mais com a leitura do que com o listening, mas depois você vai acostumando e aí chega aquele momento que você toma a decisão. Eu vou tirar essa legenda e eu vou ver se eu tô entendendo. Muitas vezes você vai entender muito mais do que você imagina. Isso acontece em vídeos do meu canal, porque os vídeos que eu gravo em inglês no meu canal, eu coloco as legendas no YouTube, então ela não aparece automaticamente, é você que tem que ir ali ativar. E muita gente diz, nossa, eu esqueci de ativar e eu tava entendendo, que coisa louca, eu comecei e eu me dei conta que eu entendi. Então, às vezes, você já tá numa fase que tá entendendo, mas você não tem a coragem de ir lá e tirar a legenda. Então, uma hora assim, se você já tá praticando por um tempo, tira a legenda, dá uma olhadinha, que eu tenho quase certeza que você vai entender muito mais do que você está pensando. Quanto a programas de TV, eu acho mais desafiador assistir programas que não são roteirizados, né? Então, por exemplo, reality shows, sei lá, The Voice, coisa assim, não tem um roteiro, a pessoa tá falando de forma espontânea, então talvez seja um pouco mais desafiador. Além da escolha do material, é importante, super importante, que você consiga se acostumar com diferentes sotaques. Então você não vai falar só com a pessoa que tem inglês americano padrão de Friends, sabe? Você vai falar com pessoas de
em tudo que é sotaque, sabe? Porque o inglês é a língua internacional e todo mundo se comunica em inglês. Então procure variar um pouco os seus materiais, escute inglês britânico, inglês americano, inglês americano de diferentes estados, porque tudo isso vai facilitar a sua vida quando você realmente tiver que se comunicar com alguém de verdade em inglês, você já vai estar com o ouvido mais preparado. Eu no começo tinha muita dificuldade de entender outros sotaques, hoje eu descobri que eu não tenho dificuldade para entender a maioria deles, assim, porque eu viajei bastante no ano passado, fui para Austrália, fui para Nova Zelândia, claro que foi só no aeroporto, eu não cheguei a sair, fui para Inglaterra, fui para Irlanda, e eu posso dizer para vocês que eu não passei nenhum grande perrengue, assim, porque eu já estava preparada. Eu gosto de escutar sotaque, sabe? Então, isso é uma coisa que vai ajudar bastante. Você também tem que aprender a escutar o que precisa, tá? Então, você vai perder alguma coisa no meio do filme? Vai! Eu perco até hoje, tá? Eu perco até hoje uma palavra aqui, uma expressão idiomática ali, que eu fico com preguiça de buscar. Desculpa, não sigam o meu exemplo, mas às vezes eu tô ali engajada no filme e não entendi o que é aquela expressão, mas tudo bem, entendi o contexto. Então assim, você não vai entender tudo, tá? Mas você também não precisa entender tudo para entender o todo. E aí, aos poucos, você vai entendendo mais e mais e mais e mais. E aí, claro, se você não entendeu alguma coisa, você pode, e for uma interação de verdade, você pode, sorry, what did you say? Desculpa o que você disse. Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor. Ou se for um filme, você pode voltar e colocar a legenda para ver o que a pessoa disse. Enfim, mas saiba que você não vai entender 100%, principalmente no início, e tá tudo bem. E essas são apenas algumas das minhas dicas para que você consiga melhorar o seu listening. Eu tenho muito mais aqui no meu livro. Caso você não conheça, vou deixar o link aqui na descrição. Você pode comprar formato físico assim ou e-book. E se você gostou desse vídeo, você provavelmente também vai gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E também do vídeo que vai estar no ar na próxima semana sobre o speaking. Como melhorar a sua fala em inglês. See you next video. Bye!